Caríssimos irmãos e irmãs, como dizíamos no início desta celebração, hoje a Igreja nos convida à humildade. Este é o tema central que percorre as nossas leituras de hoje. E Ben Sirá nos dá um conselho a todos nós. A todos nós, seja padre, irmã, todo cristão, filho, filha, em todas as tuas obras, procede com humildade e serás mais estimado do que o homem generoso. Mesmo quando queremos fazer a generosidade, façamos com humildade. A humildade acima de tudo. Quanto mais importante fores, padre, irmão, presidente, chefe de um departamento, mais deves humilhar-te e encontrarás graça diante de Deus. Este é o primeiro conselho que neste domingo todos nós recebemos de Ben Sirá. O livro de Ben Sirá faz parte dos livros sapienciais, os livros que eu convido aos jovens para percorrer, porque dão bons conselhos, como devemos proceder se queremos uma vida longa. Se queremos chegar à santidade, vamos percorrer esses livros, dão bons conselhos. E Ben Sirá também chamado o sábio, porque ele, como termina aqui, o coração do sábio compreende as máximas do sábio. O coração do sábio compreende as máximas do sábio. E o sábio, qual é a máxima que nos deu hoje? Em todas as tuas obras, procede com humildade. Então, se o nosso coração é sábio, vamos compreender também esta máxima do sábio, que é Ben Sirá. Então, a primeira leitura podemos resumir nessas palavras. Vamos agora ao Evangelho. O Evangelho vamos dividir em duas partes. Tudo acontece no banquete, na festa. Hoje estamos em festa do Núcleo Santa Mônica, estão aí com capulanas, estão aí a cantar. Estamos em festa porque recebemos as associadas de Maria Rivier, estão aqui conosco. Os nossos acolhedores estão em festa de Santo Agostinho. Então, nos encontramos num bom ambiente. Estamos neste ambiente de festa, do banquete. E o grande banquete vai acontecer aqui, o banquete da Eucaristia, que é o banquete por excelência. Então, vamos dividir. A primeira parte, Jesus dá catequese. Quando chegamos num banquete, o que deve ser feito? Qual é o conselho que o grande mestre nos dá? Não correr para os primeiros lugares. Espero que te convide, dizer, amigo, te dê aquele convite, né? Olha, a tua cadeira é esta. Com o risco de dizer, olha, sou convidado, sou amigo mais próximo daquele aí que me convidou, vou ocupar a primeira cadeira. E o amigo vai dizer, olha, hoje não é aqui, vai lá atrás. Já imaginaram esta cena aí acontecer? Você vai na festa, o teu amigo, a tua amiga te convidou. Aqui tem, as pessoas gostam de dizer comadre, a comadre te convidou. Aqui, comadre. Então a comadre te convidou, você disse, esta é a minha comadre. Em casa da minha comadre, eu vou citar no primeiro assento. Quem deveria ocupar aqui?
escutaram o evangelho e fugiram. Então, a comadre naquele dia convidou um homem que é maior que você. Sem o povo, depois ele disse: comadre, desculpa, mas a tua cadeira está ali atrás. Você imagina, a comadre veio com a sua bolsa aí, aqui a comadre era com bolsa, né? Sai com a sua bolsa, e vai lá atrás. Estão imaginando essa cena? Então Jesus disse: não vou. Fica lá. Depois vamos te convidar para a frente. A humildade. Mesmo se eu sei que é minha comadre, falamos a mesma língua, esperemos que a comadre se convide. Mesmo sem que naquele departamento que trabalha meu amigo, não para chegar sobre ele, e aí vou lá tocar a porta e ele, não, espera ser chamado. E foi: olha, amigo, já cheguei. O amigo vai seguir o protocolo. Não é porque aquela empresa é do meu marido e eu chego somente, entro lá. Não. Tem que seguir o protocolo, a unidade. Então, esta é a primeira parte da catequese. Nós, como seres humanos, a nossa tendência é esta: de não seguirmos protocolo quando conhecemos bem as pessoas. Temos um problema na comunidade, vamos fugir à animadora, vamos logo lá, vamos correr à paróquia. Padre, eu tenho este problema aqui. E eu chego lá e te pergunto: já falou com o animador do núcleo, a animadora do núcleo? Não. Falou com o representante do ministério? Não. Falou ao menos com a animadora? Não. Então volto. Vai começar o procedimento. A humildade. Então, quando fores convidado para um banquete nupcial, não tomes o primeiro lugar. É uma tendência natural buscar o primeiro lugar, aquele espaço onde estamos mais perto do chefe da mesa. Queremos ficar perto da nossa comadre, queremos ficar mais perto do nosso afilhado, da nossa afilhada. Mas naquele dia, o afilhado ou a afilhada convidou mais um outro, que é também o seu padrinho, quer que fique lá. É a guerra agora dos padrinhos e madrinhas. Com maior visibilidade, queremos que todo mundo possa ver: olha, a comadre está na festa da sua comadre. Esta é a tendência humana de se destacar. Eu, na escola, tinha um amigo. Está chegando agora. Na escola eu tinha um amigo. Aquele quando comprava novos sapatos ou nova pasta, daquele dia eu estava atrasado. De maneira que todo mundo poderia ver que ele veio hoje com novidade. E nós já estávamos habituados. O plano, aí nós digamos, esperamos hoje, teremos novidade. Mesmo se os pais que compraram o chapéu, eles sabem que na sala de aula não pode entrar com o chapéu. Ele vai entrar com o chapéu, olha para o mundo. Eu tira lá com o chapéu. Desculpa, eu tinha esquecido. Mas todo já temos que ele comprou chapéu. A tendência humana é a visibilidade. Queremos ser vistos. Queremos estar nos lugares de destaque. De maneira que todo mundo possa ver: o fulano está. O fulano hoje se apresentou bem. A fulana comprou peruca. A fulana cortou cabelo. O senhor fulano tem um costume muito bonito. O casaco comprou na África do Sul. Não foi comprar na China. Foi comprar no Japão, nos Estados Unidos.
Esta é a tendência humana. E o Senhor diz: atenção, atenção, coloquemos travões, apresentemos a unidade. Não são essas coisas que vão nos levar ao céu. Não são essas coisas que vão nos levar ao céu. Sim, os homens podem bater palma para nós. Parabéns, estás bem vestido, estás bem apresentado, tens bons sapatos, boas sandálias, uma peruca de qualidade. Mas não são essas coisas que vão nos levar ao céu. Quem se humilha será exaltado. A simplicidade. No final, o que queremos dizer é a simplicidade. A segunda parte da nossa catequese, eu tinha escrito muita coisa aqui para hoje, mas vamos saltar. A segunda parte do Evangelho nos dá a catequese de abrir as nossas portas. Quando ofereceres um almoço ou um jantar, a quem chamar? Esta é a segunda catequese. A quem chamar? A quem nós convidamos? Falando sério. Quando organizamos as nossas festas, a quem nós convidamos? Os nossos amigos, sabe o que vamos fazer? Presentes. Às vezes nós vamos, aquele não vamos dar convite, porque não vai trazer nada. Há de vir com as suas mãos no bolso. Mesmo se naquele dia usou uma taça que não tem bolso, vamos dizer que vai trazer as mãos no bolso. Não vai trazer nada. Então vamos escolher. O Senhor hoje nos desafia a estender o nosso olhar. O nosso olhar não deve somente se limitar aos nossos amigos, nos conhecidos. Não, mas reparar aquele vizinho, aquela vizinha que está aí. Aquela coisa que todos dias passamos e nos cumprimenta. Bom dia, menina. É aquela pessoa que nós precisamos dar o nosso olhar. Porque no banquete do Senhor todos têm acesso. Aqui não se pergunta, para receber sacramento, não se pergunta quanto você tem no teu bolso. O Senhor não pergunta. E o sacramento também, alguns têm problema com os sacramentos. Alguns aqui não se casam porque querem pensar, depois do matrimônio, o que vamos fazer? Aquelas pessoas que vão comer, vão beber o quê? Alguns estão lá juntos, lá não se casam. Não vou dizer os jovens também. Os jovens já conversamos no domingo passado, porque eles não se casam. Eles têm problema deles, não é o dinheiro, é o outro problema. Mas nós estamos aqui, os adultos, os que não se casam, a maior parte é o que vamos dar depois. Como vai ser a nossa festa? Porque a festa do plano foi uma festa grande e os membros do grupo que eu vou dar não se resume o sacramento nas festas. Então o Senhor nos convida a olhar o nosso olhar, a sociabilidade. O banquete não pode também se resumir somente na comida, né? Aqui vamos estender o banquete. É a sociabilidade. A atenção que eu dou àquele que necessita.
Qual é a atenção que eu dou? O fato de eu responder a um que estava sentado na estrada, bom dia, mas um bom dia de carinho, já é um banquete que eu estou a celebrar com aquela pessoa. O conselho que eu vou dar a um desesperado já é um banquete que eu estou a celebrar com aquela pessoa. Não reparemos somente o banquete aqui como os saborosos manjares, os comereis e bebereis. Não. Mas, como nós nos abrimos, será que as nossas casas estão abertas para os outros? Ou porque colocamos os muros com fechadura e o portão acabou? Deixamos que os outros possam entrar, contar os seus problemas, contar as suas aflições. Este é o ano da esperança. Como eu estou a viver para resgatar o meu irmão, a minha irmã, que já perderam a esperança. O que eu estou a fazer? Qual é o passo que eu estou a dar? Brevemente já vamos encerrar o ano jubilar. Dezembro não está longe. Hoje já terminamos agosto. Amanhã setembro, outubro, novembro, dezembro. Já vamos terminar. Quais são as obras que eu já fiz para recuperar o meu irmão, a minha irmã? E perdeu a esperança. Será que sou verdadeiramente um peregrino da esperança? Ou somente trabalho para a minha visibilidade? Será que trabalho somente para que eu possa estar no lugar de destaque? Ou então procuro recuperar os meus irmãos e as minhas irmãs que precisam da minha força? Então Jesus convida-nos a alargar o círculo das nossas relações, dando espaço a pessoas que a sociedade considera indignas, pecadoras ou até castigadas. Na tradição judaica, quando alguém passava por momento de doença, considerava como castigo de Deus. O Senhor nos convida hoje a alargar o nosso olhar para essas pessoas. Temos pessoas nos nossos núcleos que passam por momentos difíceis. Não por... Há pessoas mesmo que têm todos os bens materiais, mas interiormente há um vazio. Há uma aflição profunda, há uma luta constante. Precisa de nós, precisa da nossa atenção. São esses que o Senhor nos convida hoje. Os pobres, os coxos e aleijados. Jesus apresenta um modo de agir de Deus, uma solidariedade desinteressada, aberta ao outro, independentemente do seu estado social. Só repararmos a vida de Jesus. Jesus entrou, hoje ouvimos que estava em casa dos fariseus. Eram grandes. Outro dia Jesus estava em casa daquele que tem a minha altura, como se chama? Fariseus, tinha dinheiro. Mesmo se repararmos os discípulos de Jesus, havia alguns que eram pescadores, os poucos pescadores, mas havia trabalhadores do povo que tinham riqueza. E havia também os entes, ninguém encontrou aí sentado, chamou a isso. Então, o olhar de Jesus, que abraça todos. Jesus, que viu o sofrimento dos outros,
daquela viúva que perdeu o seu único filho. Jesus foi ao encontro. Aquele corpo que estava lá na piscina, toda hora, não tinha alguém para lhe meter na piscina para recuperar o seu estado. E Jesus foi lá. Jesus que atendeu aquele chefe que nós, na Eucaristia, dizemos: Senhor, eu não sou digno da igreja minha palavra, mas dizer uma palavra. Jesus atendeu aquele chefe. E tantas outras cenas que podemos ler na Bíblia. Um olhar amplo de Jesus. Esse olhar também convida a cada um de nós a não ter um olhar estreito, a não ter um olhar estreito, mas um olhar amplo, que não se limita somente aos meus amigos, aos meus familiares, aos meus conhecidos, mas ir ao encontro do desconhecido. Então, vamos pedir essas graças. E para nós fazermos este caminho, precisamos de humildade. Humildade perante a Deus e humildade perante aos seres humanos, aos nossos irmãos e irmãs. Não adianta se mostrarmos humildes diante de Deus, enquanto que para os nossos irmãos e as nossas irmãs não somos humildes. Somos os intocáveis, os sem tempo. Podemos conversar, não tenho tempo, talvez amanhã. Chega o amanhã, vai conversar. Eu disse amanhã, mas estamos hoje. Percebe esta linguagem? Estamos hoje. Alguns ontem fizeram um programa que amanhã irão à missa, não é assim? Mas amanhã irão à missa. Amanhã irão à missa. Por quê? Porque estamos hoje. Percebe o que estou a dizer? Porque estamos no hoje. Chega aquela manhã que nós programamos, a pessoa nos aproxima, mas estamos no hoje. Eu disse amanhã. E nunca temos tempo para escutar. E os pobres morrem em si mesmos com seus problemas. Podemos nos perguntar por que temos tantos jovens hoje que tiram a sua própria vida. Talvez não tenha alguém para desabafar, tirar os seus problemas. Há homens e mulheres que se separam também, porque não querem ser escutados. E não tem aqueles padrinhos que se comprometeram a acompanhar, já não estão presentes, porque o bolo já terminou. Era somente para o bolo. O bolo, como terminou, também termina o acompanhamento. Então vamos avaliar hoje como nós somos humildes diante de Deus e dos nossos irmãos. Como está o nosso olhar? É um olhar amplo ou um olhar estreito? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória a Deus, agora e sempre. Amém.